Por incrível que pareça, há mais partidos nos Estados Unidos que no Brasil. No Brasil, há 33 partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral. Nos Estados Unidos, são quase 70. Isso mesmo. Os mais conhecidos são o Partido Republicano e o Partido Democrata, que estão sempre disputando as eleições presidenciais. Mas nos Estados Unidos há o Partido Comunista, Partido da Liberdade, Partido Nazista Americano, Partido Transhumanista e por aí vai. Repetindo. Isso realmente intriga muita gente. Como é que, tendo quase 70 partidos, só 2 partidos, tradicionalmente, estão disputando as eleições presidenciais americanas, o Partido Democrata e o Partido Republicano? Há várias explicações, mas uma delas é que, na verdade, como no sistema americano, você não tem, como no Brasil, a votação em segundo turno para os cargos majoritários, né? No caso lá, o cargo de presidente da República, isso acaba desestimulando que candidatos com chance de concorrer e ganhar uma eleição se agrupem em siglas menores, siglas com menor potencial. Eles acabam socorrendo nas siglas com maior visibilidade, com maior tradição, que no caso são o Partido Democrata e o Partido Republicano. Existe também uma outra explicação, que é a grande vida partidária nos Estados Unidos, ou seja, há uma cultura partidária maior nos Estados Unidos que no Brasil. Nos Estados Unidos, aqui no Brasil, vota-se muito na pessoa, o partido geralmente fica no segundo plano. Lá nos Estados Unidos nem sempre é assim. Você dá uma certa prioridade, o eleitor dá uma certa prioridade ao candidato do partido. Muitas vezes, quem é democrata não gosta do candidato à presidência. Pode não gostar do Biden, mas vai votar no Biden, porque sempre votou, sempre teve simpatia pelas ideias do Partido Democrata. A mesma coisa pode acontecer também com o candidato do Partido Republicano, com o eleitor do Partido Republicano. Ele pode não gostar do candidato, mas acaba votando porque tem maior simpatia pelas ideias do Partido Republicano. Diferente do Brasil, lá essa cultura partidária é maior. Realmente pode acontecer. E aconteceu na eleição de 2016. A Hillary Clinton teve quase 13 milhões a mais de votos que o Donald Trump e, mesmo assim, perdeu as eleições. Isso aconteceu por quê? Porque ela acabou, no colégio eleitoral, tendo menos delegados que o Donald Trump. Mas, então, como é que é formado esse colégio eleitoral? Na verdade, é esse colégio eleitoral, como vocês estão percebendo, que decide, que dá a palavra final, na verdade, sobre a eleição do candidato a presidente nos Estados Unidos. Esse colégio eleitoral é formado por 540 delegados de todos os estados americanos. E como é que é o número de delegados por estado nesse colégio? Quanto maior a população do estado, maior o número de delegados. O estado mais populoso dos Estados Unidos é a Califórnia. A Califórnia, portanto, tem o maior número de delegados. 55 delegados no colégio eleitoral. Estados menos populosos, como é o caso de Vermont, leva apenas 3 delegados para esse colégio eleitoral. E como funciona esses votos dos delegados nesse colégio eleitoral? Como que eles votam? Eles levam, obrigatoriamente, todos os votos daquele estado para o candidato que venceu nesse estado. Não importa que o candidato tenha vencido apenas por um voto no estado. É o caso, por exemplo, hoje do Arizona, onde está uma disputa muito acirrada. Vamos imaginar que o Biden ganhe lá, ou o Trump, apenas por um voto.
O candidato vencedor leva tudo, ou seja, leva todos os 11 delegados do estado do Arizona no colégio eleitoral. Apenas 2 estados, Nebraska e Maine, autorizam a divisão, né, dos votos dos delegados no colégio eleitoral. Né? Esses 2 estados têm, coincidentemente, 4 delegados cada um no colégio eleitoral. Mas nos outros 48 estados, não é assim que funciona. Quem ganha, leva tudo. É por isso que nos Estados Unidos, um candidato que realmente conquiste o maior número de votos, não quer dizer que ele será o vencedor das eleições. Ele precisa conquistar a maioria dos 540 delegados. No caso, ele tem que ter, no mínimo, 270 delegados votando a seu favor no colégio eleitoral. O voto pelos Correios nos Estados Unidos é diferente do voto pelos Correios no Brasil. Lá, realmente, é um voto pelos Correios. Aqui no Brasil, na verdade, quando a pessoa fala votei pelos Correios, ela não votou num candidato, ela apenas justificou a impossibilidade de comparecer na urna eleitoral, na sua sessão eleitoral, melhor dizendo, no dia das eleições. Lá nos Estados Unidos, ele realmente vota no candidato, no seu candidato, pelos Correios. E como isso funciona? Há 2 sistemas de voto pelos Correios nos Estados Unidos. Você tem o sistema universal, onde, naquele estado, todo voto é pelos Correios. Você tem hoje 8 estados que praticam o sistema universal. E você tem o outro sistema que é do voto à distância, que a grande maioria dos estados, 42 estados, o praticam. Nesse voto à distância, tem também, no dia da eleição, o voto presencial. Então, o eleitor, antes das eleições, envia o seu voto pelos Correios. E ele não precisa justificar, na grande maioria dos estados, por que ele está votando pelos Correios. É simplesmente uma opção dele. Ele vai lá e vota pelos Correios. E nesse ano, como todos estão percebendo, há um grande número de votação pelos Correios, um grande número de eleitores, melhor dizendo, que está votando pelos Correios. Isso, um dos motivos que isso acontece é por conta da pandemia. As explicações vão nesse sentido. E também por conta de uma disputa muito acirrada na eleição desse ano nos Estados Unidos. Diferentemente do que acontece no Brasil, nos Estados Unidos você não tem um tribunal superior eleitoral, ou seja, um tribunal federal, que coordena todo o processo eleitoral e julga todas as questões relativas às impugnações dos candidatos. Isso não existe nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, cada estado é que comanda na região específica as eleições. Então, a eleição presidencial na Califórnia é comandada pelo próprio estado, através de uma comissão eleitoral. E as questões dos candidatos, as impugnações, como questão relativa à recontagem de votos, são decididas num tribunal local. E muito raramente, pode acontecer, mas muito raramente chegam à Suprema Corte. Realmente, a abstenção na eleição americana é sempre muito alta, superior aí a 40%. Essa é a média. Na eleição do Trump, em 2016, por exemplo, a abstenção chegou a 48%. Um índice sempre muito elevado. O que explica isso? Uma das explicações. Nos Estados Unidos, o voto, como todos sabem, não é obrigatório. Em todos os lugares onde o voto não é obrigatório, há uma tendência de haver uma abstenção maior. Agora, nessas eleições, você tem um dos maiores índices de comparecimento na eleição americana.
está chegando aí perto de 67%. Isso mesmo. O maior índice de comparecimento na eleição americana foi de 70%. Nessa eleição entre o Biden e o Trump, o índice é de 67%. O que explica isso? Uma grande polarização, um grande envolvimento dos eleitores nessa disputa, e o eleitor resolveu, então, comparecer em massa para dar o seu voto nessas eleições. Até aqui, com mais de um século de funcionamento, esse sistema de voto pelos Correios, ele não carrega contra si nenhuma denúncia pesada de fraude considerável que tenha interferido no processo eleitoral americano. Até aqui, o que diz os analistas e os próprios representantes dos partidos, que têm interesse direto no funcionamento desse sistema, é que ele tem funcionado muito bem, sem nenhuma situação de fraude relevante. E tudo indica que vai continuar funcionando nos Estados Unidos, como sempre funcionou.